Sejam muito bem-vindos, obrigada pelo convite, obrigada por estarem aqui para a gente poder ter esse debate, que eu espero que seja caloroso. Se apresentem pra gente, quem são vocês, de onde vocês vêm, o que vocês fazem, pra gente começar a dar liga já. Sou Luísa Costa, sou jornalista de formação, venho aí de uma família de jornalistas, mas hoje acredito que sou mais gestora cultural, né? Acabei enveredando muito para essa parte cultural. Faço parte do Movimento Cidade já desde 2020 e desde 2023 como sócia, né? Então, a gente abriu também um instituto no ano passado, o Instituto Movimento Cidade, e a gente tem realizado ações aí socioculturais e de impacto aí no Brasil todo. Então, acho que quando pergunto um pouco sobre mim, eu acabo indo muito para a profissão, né? Eu acho que sempre foi um foco, assim, da minha vida, um propósito, assim. Então, acho que é isso, assim. Nasci no Rio, né? Acabei morando muitos anos em Brasília também, mas já sou, hoje em dia, capixaba. Já moro aqui há 15 anos também. Meu nome é César Tureta. Eu sou professor do curso de administração da UFES. Eu também dou aula no programa de pós-graduação. A gente tem um mestrado e um doutorado lá. E eu faço pesquisa na área de criatividade, inovação. Então, esse é um tema que me interessa já há algum tempo. Eu oriento alunos, né, nessa temática. E eu tenho também um projeto de divulgação científica sobre criatividade, chama Criatividade Limitada. Então, eu tenho um podcast e a ideia desse projeto é exatamente traduzir o conhecimento científico para uma linguagem mais simples, que possa ser acessível a um público mais amplo, porque normalmente a gente na academia acaba produzindo coisas para a gente mesmo consumir. E tem muita pesquisa científica que tem resultados muito interessantes e aplicáveis no mundo fora da academia e acaba ficando restrito para o nosso mundo. Então, a ideia é exatamente essa. E eu sou mineiro, como todo bom mineiro gosta do Espírito Santo. Eu já moro aqui há 12 anos e pretendo continuar porque eu gosto muito de viver aqui no estado. Gente, pro mineiro eu achei você bem quietinho, bem pacatinho, né? Mineiro chega, fala, se comunica. Mineiro come quieto, né? Daqui a pouco. Exatamente. Mineiro e seus comportamentos culturais. Mas é interessante, você vem da administração, e geralmente quando pensa em administração, pensa em sistemas fechados, e você vem do jornalismo, e apesar do jornalismo está a serviço também da cultura, né? Como é que vocês chegaram na cultura? Como é que vocês começaram a estudar e atuar com isso? Bom, eu de alguma forma sempre acho que tive essa vontade, né? Então lá atrás, quando eu comecei minha carreira, desde o estágio, eu trabalhei um tempo com TV e cultura, né? Eu trabalhava na produção de um programa. E desde essa época eu já queria, né? Mas eu lembro que isso foi em 2013, né? Mais ou menos. Ainda era um cenário um pouco obscuro, né, no Espírito Santo. Como trabalhar com cultura e mais ainda, fazer isso dar certo, né? Então, eu, por um tempo, acabei enveredando mais para comunicação mesmo. Fiquei, né, lá no programa, depois fui para o marketing, para comunicação. Fui morar fora. E aí, quando eu voltei, surgiu o Movimento Cidade estava nesse início, mas um início que já tinha um progresso, assim, já tinha uma ideia de que seria um projeto grande, né, com patrocínios grandes. Então, me chamaram na época para ficar 4 meses, eu ia fazer um projeto específico, né, um projeto de mobilização de comunidades. E aí, na época, falaram, Luiz, esse projeto é sua cara, tem tudo a ver com você, né, essa coisa de unir cultura e comunidade, comportamento. Era um projeto de audiovisual para jovens de periferia. Eu não tinha exatamente a expertise disso, mas eu já... essa coisa do comportamento humano, da cultura, já era uma coisa que me interessava. E aí eu entrei para ficar aqueles meses e nunca mais saí. Eu brinco que é um buraco negro, porque eu nunca mais saí de lá. E aí estou lá até hoje. Então, eu acho que eu sempre tive essa vontade, eu acho que a gente estava falando um pouco disso, né? De mudar o mundo. Mesmo que fosse aquele meu mundo pequenininho ali. E eu acho que a gente, de alguma forma, faz isso, né? Com o Movimento Cidade, né? Traz esse impacto local, já nacional, já fizemos projetos fora, então acho que sempre teve ali uma vontade, eu acho que a cultura foi o meio que eu encontrei para essa transformação, assim. E o Move Cidade, ele só é o instituto e todas as suas ações, ele só atua a partir do audiovisual ou tem outras... Não. A gente tem várias linguagens, né? O próprio festival, né, que é o projeto mais antigo, tem várias linguagens, artes visuais, tem a música, o cinema. Então, hoje a gente usa das diferentes linguagens para casar o impacto social, né? O propósito do Movimento Cidade já é fazer uma cidade melhor para todos. E aí, a linguagem é só o meio que a gente vai conseguir fazer isso.
Legal. E você, César, de onde você vem? No meu caso, tem um pouco a ver com a minha formação, né? Eu entrei em contato com essa dimensão cultural no meu doutorado, que eu fiz em São Paulo, e a minha tese de doutorado foi sobre uma escola de samba lá de São Paulo. E foi quando eu ingressei de forma mais intensa nesse mundo. Embora a minha tese não tenha sido especificamente sobre criatividade, foi ali que eu tive o primeiro contato, né? Ao perceber ali no dia a dia a capacidade criativa absolutamente incrível daquelas pessoas de conseguir resolver problemas, de improvisar soluções que são extremamente inovadoras e durante um ano inteiro desenvolver um projeto e colocar na avenida algo que quando você olha da televisão ou estando lá em loco, você vê que é absolutamente espetacular, né? E embora o foco da minha tese não tenha sido esse, plantou uma semente que quando eu vim para cá, para o Espírito Santo, eu resolvi desenvolver um projeto na área de economia criativa e aí eu orientei, inclusive, alguns alunos nesse projeto e a partir de então eu comecei a me aprofundar mais nessa temática e desde então eu comecei a estudar criatividade e estudar criatividade em diferentes setores, né? Eu ainda estudei criatividade em escola de samba, mas também em outros setores e isso fez com que eu me envolvesse de maneira mais intensa com a temática que está diretamente relacionada, né, com o setor cultural dentro desse setor da economia criativa. E é uma temática que é extremamente relevante e atual e tem muito a contribuir para a economia do país, de um estado e mais especificamente de uma cidade, né? Mas qual era o foco da sua tese de doutorado, então? O foco da minha tese era que eu queria entender uma escola de samba como se fosse um modelo híbrido de organização, que embora ela tenha esses aspectos mais tradicionais de um conhecimento próprio das pessoas que estão lá, da comunidade, nos últimos anos, né, você consegue perceber uma evolução em termos de profissionalização, vamos dizer assim, em que você começa a ter contratação de profissionais que são experts em determinadas áreas. Você começa a ter a implementação de ferramentas e técnicas de gestão, como gestão de projetos. E isso me chamou a atenção, né? Como que você tem esses dois mundos que se encontram. E aí, na minha tese, que em princípio eu imaginei que o mundo da gestão da administração poderia acabar engolindo esse mundo mais tradicional do conhecimento local, eu percebi que, na verdade, não, eles são extremamente complementares e se ajudam, são necessários uns para os outros, né? Porque tem algumas coisas voltadas mais à técnica e ferramentas de gestão que são úteis para organizar um projeto do tamanho de um desfile de escola de samba e, ao mesmo tempo, tem um conhecimento local ali, da comunidade, das pessoas que já estão há muito tempo ali, que é fundamental para você ter aquele espetáculo acontecendo daquela forma que encanta todo mundo que vê. Inclusive, pessoas vêm de fora do Brasil justamente para assistir o desfile das escolas de samba. Então, a minha tese é exatamente essa, como que esses dois mundos, assim, em princípio, bastante diferentes, distintos, né? Eles convivem dentro de uma organização como uma escola de samba, né? Eu imagino que, inclusive, estudar uma escola de samba e também estar dentro de um festival, né? Ou seja, você está ali mobilizando uma coisa muito grande, com várias pessoas, inclusive em fases, em instâncias distintas, assim, como as pessoas estão dentro da economia criativa. Só que é isso, né? Tem um grande trabalho ali, administrativo, de gestão, que exige um nível de técnica e tal. E tem um outro lugar onde a gente precisa articular a criatividade, que a criatividade também articula a técnica, né? Também é um compromisso, mas está num outro plano ali também, né? Eu queria entender isso para os dois, assim. Por que trabalhar com a criatividade se torna importante, então, no fazer de vocês? E como é que esse fazer criativo, ele retorna, assim, né? Quais são, eu não vou dizer recompensas, mas quais são os retornos, assim, de se entregar um projeto criativo e como ele retorna, assim, como você pôde observar ou como você tem feito também, né? Como é que retorna pro fazer de vocês? Nossa,
Tem muitas respostas para essa pergunta. Eu acho que a própria resposta dele me fez ficar aqui pensando. Eu acho que no Movimento Cidade a gente é muito um case parecido, assim, né? Que é como transformar a economia criativa, a criatividade, em algo que realmente seja materializado, né? Eu acho que a cultura, ela é comportamento, né? Cultura é uma coisa muito ampla. As pessoas às vezes têm dificuldade, né? Acham que cultura é evento, cultura é show. E é também, né? Mas cultura é algo muito maior. É algo da identidade de um povo, né? Uma coisa muito mais ampla. Então, eu acho que lá dentro a gente foi ao longo desses, né? A gente vai fazer 7 anos agora em dezembro, construindo como fazer cultura no seu fazer econômico, né? Eu acho que a gente né? Tem um instituto que tem a parte do impacto social, mas nós somos também uma produtora, uma empresa que, né, que emprega pessoas, que faz a economia girar. Então, como fazer a parte criativa também ser um negócio? Eu acho que... E eu acho que isso vai um pouco até para a primeira pergunta, assim. Eu acho que eu tive esse processo inicialmente na minha própria carreira, que eu saí da academia, né? Eu estudei na UFES, me formei numa universidade federal, e todos os enlaces que tem, né, de se formar numa universidade federal, e os privilégios, inclusive, disso, eu tinha muita dificuldade de trazer tudo que eu tinha aprendido naqueles 4 anos, né, como jornalista, para a realidade, né? E agora eu pego o quê? Eu faço o quê com esse conhecimento que eu tenho e que eu não sei transformar ele num negócio, né? Não sei ganhar dinheiro com ele. Então, acho que o Movimento Cidade, ele tem muito esse papel, né? Hoje, os nossos projetos têm o festival, que é o projeto mais conhecido, as pessoas, né, chegam muito a gente por conta dele, mas a gente foi aprendendo a ter outras causas e outros temas para falar, né? Então, hoje a gente faz projetos para falar de geração de renda, para falar de pessoa com deficiência, para falar de idoso, né? Tem várias pautas que eu acho que atravessam a causa da cidade, né? São pautas que atravessam o nosso dia a dia, né? A nossa realidade, e que todas aí acabam chegando num fim comum, que é transformar a cidade num lugar mais justo, né? Mais criativo para as pessoas. Mas em relação à sua pergunta, eu acho que a criatividade, ela é o meio, né? Não o fim. Então, acho que, de alguma forma, todo empreendedor brasileiro tem que ser criativo, né? Não dá para viver numa sociedade como a que a gente vive hoje e ter um negócio sustentável, né? Em todos os sentidos, tanto financeiro quanto socioambientalmente, né? Pensando, se você não tem criatividade, né? Eu acho que o ato de empreender é um ato criativo, né? É um ato de você, todo dia, fazer aquilo melhor até que isso seja percebido pelos outros. Então, sem querer me estender, né? Mas eu acho que a coisa da... Eu acho que a coisa da criatividade, ela é uma coisa que está intrínseca, né? A todo negócio criativo, né? Então, todo negócio, de alguma forma, é criativo. Às vezes, né? A administração mesmo, né? Tem um quê de criativo na administração. Então, acho que tem um quê de malabarismo, né? Para fazer as coisas se encaixarem ali. E eu acho que hoje o nosso papel também ali dentro da produtora e do instituto é de linkar as duas coisas, né? Ter um negócio sustentável, mas também ter um negócio criativo, né? E eu acho que a soma disso que é o sucesso do Movimento Cidade. É a gente conseguir juntar as duas coisas mesmo. Entendi. Eu acho que esse ponto final, ele normalmente acaba sendo um dilema, né? Quando você trabalha nesse setor cultural, dentro da economia criativa, que envolve, especialmente naqueles segmentos que envolvem muito de arte, porque muitas vezes você acaba se vendo numa situação de ter que fazer uma escolha que, em princípio, parece ser antagônica, que é entre eu vou investir no lado artístico ou eu vou investir no lado comercial. E numa visão extremamente romântica, você se apegaria ao lado artístico e muitas vezes você fazer só aquilo que você gosta ou que está dentro de um conceito que você tem a respeito daquele trabalho. Há um risco de você acabar fazendo aquilo só para você e ninguém mais se interessar, quando você perde de vista a dimensão comercial. Por outro lado, no outro extremo, né, se você foca apenas na dimensão comercial, há um risco muito grande de você instrumentalizar os aspectos culturais e empobrecer aquele produto criativo apenas voltado para o retorno financeiro, né? Isso, do ponto de vista do desenvolvimento da cultura, é bastante ruim. E o caminho do meio é o que normalmente te permite sobreviver ou viver daquilo que você faz, né? Que é o seu talento criativo,
sem correr o risco também de instrumentalizar, empobrecer aquele segmento do qual você faz parte, né? Então, muitas vezes, pessoas que trabalham nesse setor acabam encontrando, se vendo nesse dilema, e o caminho do meio é que acaba gerando a possibilidade de criação de novos negócios, de novos empregos, de renda para a população local de uma cidade. E quando você se envolve, né, com esse setor criativo, e no meu caso, por meio de ensino e pesquisa, e aí você falou qual o retorno, né, que tem disso. Para mim foi... eu penso que eu sou uma pessoa de sorte, porque ao estudar criatividade, em termos científicos, você encontra muita coisa que é aplicável ao seu dia a dia, ao seu trabalho, o meu como professor e pesquisador, mas isso vale para qualquer profissão. E aí eu tenho a felicidade de todo dia poder estudar, ler algo que eu vou usar dentro de sala de aula, não em termos de conteúdo, mas em termos de técnica, de como dar uma aula melhor, em termos de criar coisas novas no meu trabalho, de aplicar no meu dia a dia. Então, o retorno que eu tive foi exatamente esse, de encontrar muitas coisas que podem ser úteis. E especificamente, uma pesquisa que eu estou fazendo agora, eu estou me deparando com muito conhecimento que é extremamente útil, porque eu estudo criatividade. Agora eu tenho um projeto sobre criatividade e envelhecimento, né? Porque, em princípio, a criatividade ela tem o seu pico por volta dos 40 anos, e a partir de então você tem um decréscimo. Só que é possível contornar isso, e você tem várias evidências e mecanismos de fazer isso, e eu já estou com mais de 40, e eu procuro aplicar isso no meu dia a dia, né? Então eu vou aprendendo e vou aplicando. Então o retorno, ele é muito grande. A recompensa para mim em estudar, em investir nesse tema é muito bom, né? E é uma recompensa muito boa. E eu acho que esse setor cultural da economia criativa é uma possibilidade de crescimento assim muito grande, e o Brasil e especificamente o Espírito Santo tem um potencial enorme para desenvolver e ser uma referência nessa área, né? Posso adicionar uma coisa assim do que ele falou? Eu acho que dos últimos 5 anos para cá a gente tem tido, né, uma efervescência cultural no Espírito Santo. Eu vejo, assim, parece que tem um antes da pandemia e é visível, né? O número de eventos, o número de projetos, o número de recurso mesmo circulando no estado. Eu acho que isso é maravilhoso. Mas eu acho que também veio dessa mudança de percepção do que é cultura, né? E de como se faz ela. E aí, quando você fala, né, dessa coisa da estruturação do negócio, me vem muito essa coisa que a gente passou a ver cultura de uma maneira positiva como uma grande indústria, né? Então, a cultura é uma indústria. Ela gera renda, ela gera emprego. E ainda é a melhor indústria de todas, não é poluidora, né? Tem tantas outras... então, eu acho que isso e a outra coisa que você comentou que eu também fiquei pensando, a questão da criatividade, o pico é aos 40. Eu ainda não cheguei lá. Eu ainda vou chegar no meu pico. Mas eu fiquei lembrando, e como isso é verdade, assim, né? Eu convivo com uma pessoa, né? Minha avó, que tem 93 anos. E ela tem uma mente efervescente. Eu falo, realmente, o ser humano morre quando ele para de pensar. Né? Então, você vê que é só o corpo que para de acompanhar a mente. Mas a mente está ali doida, né, pra agir. Então, acho que, enfim, me vieram essas duas coisas na cabeça. Mas eu fiquei muito curiosa. Qual é o fundamento sobre o pico da criatividade chegar aos 40? Porque existem autores, né, estudos, etc e tal, que vão falar sobre a criatividade para fora da economia, né? Que a criatividade não é um dom, não é uma habilidade que você tem, aliás, né, não depende unicamente, exclusivamente disso, né? E que muito dela, na verdade, depende da ambiência, né? Do ambiente em que a pessoa cresce, é socialmente concebida e tudo mais. E eu fiquei nessa curiosidade. No que consiste esse pico apenas aos 40 anos? O que está baseado isso? Tá, essa é uma boa pergunta. Quando a gente fala de criatividade e envelhecimento ou trajetória profissional, você tem várias nuances aí. E aí, a criatividade,
O pico é aos 40 numa literatura específica, mas você tem outras literaturas que mostram que você consegue ser criativo durante toda a sua trajetória profissional, durante os momentos diferentes da sua vida, até os 60, 70 anos. Mas nesse caso específico do pico aos 40 anos, é porque quando a gente fala de criatividade, um elemento importante é o conhecimento que você tem na sua área de atuação. Essa ideia de criatividade com o pico aos 40 se assume de partida que as pessoas começam a vida profissional por meio dos 20 anos e você demoraria mais ou menos 20 anos para acumular conhecimento, ter experiência educacional e prática o suficiente para colocar toda essa sua capacidade para operar. E aí, em princípio, você conseguiria atingir a sua maturidade criativa por volta dos 40. Mas tem vários pequenos detalhes aí que podem fazer com que isso seja diferente, desde que você consiga alcançar o pico aos 20 e poucos anos até você alcançar o pico da sua criatividade aos 60 anos, como, por exemplo, a sua área de atuação. Em algumas áreas, você consegue contribuir de forma criativa quando você ainda é mais jovem. E, normalmente, essas são áreas como, por exemplo, matemática, ciência da computação, cujas habilidades que demandam para você ser mais inovador são aquelas que você consegue ainda jovem. Outras áreas, como, por exemplo, filosofia, dificilmente você vai ver um filósofo de 20 e poucos anos dando a melhor contribuição da vida dele para a filosofia. Isso vai acontecer por volta dos 50, 60 anos de idade. E outras áreas também, como literatura, você demanda um tempo ali maior de estrada para conseguir alcançar a sua capacidade máxima criativa. Então, tem várias coisas que fazem com que você consegue estender a sua capacidade de criar. E aí o pico aos 40 com o declínio a partir de então é porque tem um tipo de inteligência que chama inteligência fluida, que normalmente você tem mais dela por volta dos 20 aos 30 anos. E quando chega aos 40, por volta dos 40, ela começa a cair. E esse tipo de inteligência ela é importante para a criatividade. Mas como eu falei, é possível contornar isso porque tem uma outra inteligência que chama inteligência cristalizada, e essa depende de conhecimento educacional, aprendizado ao longo da sua carreira, conhecimento acumulado. Ela tende a permanecer no alto nível durante toda a sua vida profissional ou até aumentar ali depois dos 40, 50 anos. E ao usar essa inteligência, esse conhecimento, você consegue contornar a limitação da inteligência fluida, que não depende de conhecimento prévio para resolução de algum problema. Uhum. Então, assim, você tem mecanismos que você pode usar em termos do uso dessa experiência, sua rede de contato, que é coisa importante, porque quando a gente fala de criatividade, normalmente a gente vincula a criatividade apenas à dimensão cognitiva, sua capacidade de imaginar, de gerar boas ideias, mas a criatividade também envolve uma dimensão social que diz respeito, por exemplo, à sua rede de contato, à sua capacidade de colocar, de materializar essa ideia, de ser persistente, diante de dificuldades, você não desistir, você continuar a acreditar ali na sua ideia e seguir em frente. Uhum. E isso, a experiência, ela ajuda muito. Ela faz com que você consiga, inclusive, encontrar alguns atalhos, e isso facilita na hora de concretizar ideias criativas, que é algo que, às vezes, uma pessoa mais jovem vai ter dificuldade, né? Embora o jovem possa ter muitas ideias, nem sempre ele vai conseguir concretizar aquilo. Pessoas mais experientes, elas, por já terem um lastro ali na carreira, na profissão, na área de atuação, elas conseguem transformar e enxergar melhor aquela ideia que é abstrata ou um conceito de forma concreta e colocar aquilo em prática. Então, você consegue estender ali o seu tempo, né, de vida criativo.
Então, assim, a rigor é possível ser criativo e muito criativo em absolutamente todas as idades, né? Então, você tem exemplos em diferentes idades de pessoas que deram contribuições fantásticas, seja na arte, na ciência ou no mundo dos negócios, nas mais diferentes fases da vida profissional, né? De fato, a gente está falando de literaturas que estão tomando como premissa algumas realidades sociais que são realidades sociais que geralmente não se tratam de pessoas, situações em contexto de vulnerabilização e coisa e tal, né? E eu sei que o Movimento Cidade tem mobilizado algumas ações querendo trabalhar justamente com jovens, pessoas em situação de vulnerabilização e querer fomentar esses movimentos, né? Como é que é essa experiência para vocês e por que vocês acreditam que é importante trabalhar a partir desse público? Bom, a gente acredita, né, lá no nosso lema é cidades são pessoas. Então, a gente acredita nisso, né? Isso é a base de tudo que a gente faz. Então, eu acho que quando a gente pensa numa cidade, né, a gente pensa em diferentes grupos sociais. Então, acho que a Cidade tem muito essa... A gente foi, ao longo dos anos, óbvio, né, melhorando esse aspecto de como trazer essas pessoas para se sentirem convidadas, porque eu acho que tem muito isso, né? Não é só fazer o projeto, a pessoa tem que se sentir convidada a participar, né? Então, bolsa auxílio, né, fazer com que aquele oficineiro consiga ter uma linguagem que atenda aquele público, né, ter temáticas que realmente façam sentido, né, e não é exatamente o que você quer, né. Eu lembro que uma vez, há muitos anos atrás, a gente fez um projeto e o projeto tinha uma premiação. E aí chegaram pra gente e falaram, por que vocês escolheram essa premiação? E aí a gente ficou muito naquela, né? Realmente, a gente precisa entregar, né? Assim como todo bom produto e serviço, o que as pessoas precisam, né? Então, acho que o Movimento Cidade, ele tem muito essa função dentro da cidade, entregar o que a cidade precisa, né? Então, acho que essa coisa da vulnerabilidade, ela nasceu, né? Essas questões da vulnerabilidade social estão muito dentro do que é o impacto social pra gente, né? Então, hoje, a gente já fez projeto aí em 17 cidades do Brasil e muito dentro desses grupos. Então, a gente já foi para populações ribeirinhas da Ilha do Marajó, por exemplo. Já fizemos projetos em Itacaré. Já fizemos projetos em diversas regiões, diversos territórios com diferentes situações sociais, né? Então, desde escolas, passando por escolas públicas, escolas privadas, né? Então, a gente foi conhecendo diferentes realidades. Eu acho que isso é muito importante para que a gente seja um projeto alinhado, né? Com o que tem de mais atual dentro da cidade. A gente não pode ser desconectado das questões sociais, né? Então, o próprio festival, né? A gente vai para o ano que vem para a 8ª edição, majoritariamente gratuito, né? Então, a gente... Eu acho que é muito importante para a gente essas questões sociais de atender o público, né? Então, o festival vai criando, né? Ali um monte de medidas para que o festival seja acessível, né? Então, o ingresso majoritariamente gratuito. Esse ano foi o primeiro ano que a gente teve um dia de cobrança, né? A doação de alimentos. Essa semana a gente recebeu o relatório das doações dos alimentos esse ano. Foram quase 40 toneladas. Com 33 mil pessoas foram beneficiadas, né? Toda essa parte social, né? De ter lista trans, de ter o balcão, de ter a questão... A gente teve uma parceria com o governo do estado também para mulheres vulnerabilizadas que quisessem, de alguma forma, fazer algum tipo de registro no festival e serem atendidas. A gente tinha um grupo de pessoas que estava ali para receber. A própria, eu acho que ainda são muitas questões que norteiam, né, o nosso trabalho. Então, por exemplo, a gente tem muitas questões com contratação de fornecedor. Então, eu acho que esse letramento, né, então a gente faz um letramento geralmente uma semana antes do festival para todos os fornecedores. Então, eu acho que é um grande desafio, né, o que a gente está fazendo. E eu acho que o Movimento Cidade, ele vem muito nessa nuance de transformar, de fazer diferente, né? Eu acho que isso talvez seja uma grande potência dentro do que a gente faz, né? Porque evento, show, né? Isso já acontece, isso não é nada, a gente não tá fazendo nada de inventando a roda nesse sentido, né? Mas eu acho que trazer essas pessoas, né? A gente recebe muitos comentários, né? De, nossa, muito obrigada, foi o primeiro show que eu fui na minha vida. Ou meu sonho era ver esse artista na minha cidade, né? Então, acho que das pessoas se sentirem pertencentes e com orgulho. Eu acho que o festival tem muito esse papel, né? De ser um orgulho capixaba, né? As pessoas, eu lembro quando a gente foi fazer projeto esse ano, em março, lá no México, cara, as pessoas vinham com um orgulho tão grande da gente, né? Parecia realmente que parte delas estavam indo junto com a gente, né? Então, era muito uma questão de se enxergar, né? Nossa, eu me enxergo ali naquelas pessoas, no que elas estão fazendo. E eu acho que isso é muito legal pra gente que tá fazendo, né? Porque eu acho que tá todo mundo no
no corre, tá todo mundo, né? O dia a dia não é fácil para ninguém, né? A continuidade de um projeto não é... A gente fala isso muito dentro da produtora, né? Como ser um projeto sustentável, né? A gente fala muito que os projetos que existiam há 10 anos atrás, muitas vezes não existem mais. Então, é muito difícil continuar, né? Realmente. Então, esse talvez seja o maior desafio. Mas eu acho que a gente tem muito esse papel de querer que todo mundo participe, né? E aí, todo mundo está convidado, né? Ser um grande encontro da cidade mesmo. Posso só fazer um comentário? Claro. Isso que você falou, achei que é fundamental quando a gente fala do interesse em construir uma cidade que seja uma cidade inteligente, uma cidade criativa, porque essas cidades dependem muito das pessoas que fazem parte dela, depende muito do talento criativo dessas pessoas. E, geralmente, pessoas que são extremamente talentosas do ponto de vista criativo, elas tendem a procurar lugares e cidades que tenham uma riqueza cultural como essa, né? De eventos, de espaços sociais em que elas possam compartilhar com outras pessoas. E isso acaba se tornando um critério de escolha para onde essa pessoa vai morar, ou um critério de decisão, né? Para onde ela pretende ir viver, levar o negócio dela ou trabalhar. E esse é um movimento que as pessoas têm buscado cada vez mais, porque lugares assim, né, com uma vida cultural rica, com uma qualidade de vida boa, tem atraído muito pessoas que trabalham nesse setor e muitas vezes são pessoas que ou trabalham home office, ou têm o próprio negócio, ou têm uma flexibilidade grande, e elas acabam procurando lugares assim. E o fato daqui no Espírito Santo você ter, nos últimos anos, um investimento muito grande nisso, né? E a cidade, Vitória, Grande Vitória, e o estado como um todo, tendo eventos e espaço em que as pessoas possam manifestar o lado cultural da cidade, isso é uma vantagem muito grande, né? Uma vantagem que o estado tem de atrair talentos, né? Porque as pessoas estão fugindo muito daquela capital grande, que pode ter e normalmente tem uma vida cultural rica, mas que é muito tumultuada, muita gente. E aí um lugar que tenha uma vida cultural rica, mas ofereça o que aqui oferece, né? Que é uma tranquilidade, uma qualidade de vida muito boa, isso ajuda muito no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento especificamente desse setor cultural, da economia criativa, né? Então, acho que esses são movimentos assim, que são muito úteis para a cidade, para o Estado. Né? Isso me fez lembrar que tem um autor chamado Xavier Griff. Ele tem um estudo, aliás, né, ele articulou um outro estudo que ele falou justamente sobre isso. Eu acho que foi estudando Chicago, se eu não me engano. Que foi estudado ali, foi concluído que os territórios criativos, né, os locais que tinham mais efervescência cultural, criativa, eram geralmente locais que estavam articulando mais a vida boêmia, inclusive atraindo famílias homoafetivas e articulando essas culturas diversas, né? E a gente aqui no Espírito Santo, né? A gente tem visto, inclusive, uma efervescência que está retornando a atenção para o centro de Vitória, principalmente, né? E, de fato, o Espírito Santo está, nesses últimos 5 anos, hoje mesmo, né? Esse episódio vai sair em outro momento, mas hoje, dia 30 de outubro, né? Vai ser inaugurado o armazém, né? Do Porto. Então, assim, a gente vai ter até o final do ano a inauguração do Cais das Artes e a gente vai ter a inauguração do Teatro Carlos Gomes. Do Teatro Carlos Gomes, que é histórico e ficou muito tempo parado, está voltando. O armazém e especialmente essas 3 coisas, né, que estão próximo das águas, né? E de fato articulando essa relação entre a mercantilização e a navegação e tudo mais, esses intercâmbios. Eu queria saber como é que vocês estão vendo esses movimentos assim, que está acontecendo no Espírito Santo e de que maneira o Espírito Santo pode continuar crescendo com essas ações que estão sendo mobilizadas. Assim. Eu acho que a gente lá atrás, né, em 2020, quando a gente começou, né, e eu acho que teve esse pico em 2022, que foi quando a gente fez o festival ali no Centro Cultural Carmélia,
que muita gente sente saudade, inclusive, eu acho que a gente veio para mostrar um pouco que aqui a gente veio, sabe? Então, assim, não era só um evento acontecendo na cidade, né? Era uma ocupação de um espaço que estava há mais de uma década parado e que ninguém olhava para ele, né? Então, assim, cara, é um espaço cultural que na década de 90 trouxe grandes shows, né? Chegou a ter Chico Anísio, chegou a ter Balé Bolshoi, e que simplesmente as pessoas passam ali e ninguém, né, como se não existisse, né? Então, de alguma forma, a gente tá falando da morte da cultura, né? Assim, um espaço que a cultura morreu ali e que ninguém olhou pra ela, né? A gente brincava até internamente que só esqueceram de botar o caixão, porque tava, né? O espaço tava morto ali. Então, eu acho que ali, quando a gente tomou, foi uma atitude de coragem, né? E obviamente, com muita parceria do governo, eu acho que, né, tudo que a gente tá falando, né? Tem aí as transversais do governo, né? Trabalhando por isso. Acho que a gente teve um governo aí muito atuante na cultura nos últimos anos, uma secretaria de Estado também muito atuante, e eu acho que isso é grande responsabilidade deles, mas eu acho que quando a gente fez esse ato, que foi um ato de resistência mesmo nosso, assim, porque era uma coisa assim, meu Deus, como que a gente vai fazer um evento aqui, né? Assim, eu lembro que o espaço ele estava inutilizado. Totalmente. Eu moro ali perto da região, estava inutilizado, estava caindo aos pedaços, cheio de mato, então vocês fizeram também esse movimento de reconstituir o espaço, né? E eu acho que foi um movimento de fazer as pessoas olharem pra lá, sabe? Eu acho que antes até, muita gente perguntava pra gente, nossa, mas vocês vão reconstruir, né, o Carmeli? A gente nem tem verba pra isso, né? Seria uma obra de milhões, né? Sim. Então, mas eu acho que ter ligado os holofotes da cidade para aquele lugar foi algo muito importante, sabe? Assim, tanto que hoje ele tá em obras, né? Tá? A gente fica muito feliz com isso, porque a gente, de alguma forma, colocou o pezinho ali e falou, gente, olha para cá, né? Olha pro centro, olha pros outros lugares, né? Então, até hoje, né? Acho que ficou marcado ali na história daquele lugar, que foi um evento, e depois a gente fez outras edições lá, né? Fizemos 3 edições. E muita gente foi lá a primeira vez por causa do projeto, né? E muitas pessoas que já não pisavam lá há muito tempo, então pessoas que tinham história com aquele espaço, então isso foi muito legal, assim, essa coisa de juntar, né, a história da cidade, o lugar onde a gente nasceu, né, a produtora é capixaba, com a história da nossa própria cidade, assim, então acho que isso foi muito bacana, assim, pra nossa história, levar artistas, então a gente recebe até hoje muitos comentários de moradores ali da região que falaram, nossa, eu nunca vi aquele espaço acontecer isso, que orgulho, né, o Emicida ter tocado ali no pé da minha casa, né, com evento gratuito, enfim, então acho que foi muito legal, assim. Mas eu acho que tem muito a ver com essa questão da política pública. Não tem jeito, né? A gente precisa trabalhar de forma conjunta. Ninguém vence sozinho, né? Essa luta. Então, se a gente não... É uma luta que é de todo mundo, né? Então, se todo mundo não olhar, né, como para o centro de Vitória, por exemplo, né, e pensar numa revitalização, ela não vai acontecer, né? Não é só colocar no setor privado, nem só colocar no setor público, é todo mundo, né? A gente teve, inclusive, na pandemia, chegou a ter um abraçaço lá no Carmélia, né? Porque o Carmélia ia virar um galpão de café. E aí a galera da cultura foi lá e falou, não, pelo amor de Deus, é um espaço da cultura, né? A gente já trouxe, inclusive, essa temática em um dos anos do festival, que era Cidade Terra, né? Cadê a terra da cultura na cidade? Porque a gente sofre aqui muito no estado com lugares para fazer festas, né? Para fazer eventos, enfim. A gente não tem, né? Então, passamos a ser muito dependentes desses locais, enfim. Então, é uma pauta, assim, também que daria um episódio só para isso, né? Só para essa questão. Mas eu acho que a partir do momento que as pessoas tomam consciência, eu acho que a consciência, né, é muito importante nesse processo. E passam a se sentir pertencentes. Acho que o pertencimento e a identidade estão muito ligados, né? O que é cultura, o que é criatividade. Então, a partir do momento que as pessoas se sentem pertencentes desse espaço, elas passam a lutar por ele, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente fez ali naquela época e que vai ficar na história, assim. Essa ocupação e revitalização desses espaços que muitas vezes acabam ficando abandonados, né? E muitas vezes o centro de uma cidade tem uma importância muito grande no desenvolvimento da economia local, né? E isso envolve, né, e você colocou muito bem, uma atuação coletiva, né, do setor privado, do setor público, as universidades, as instituições de ensino. Eu acho que essa triangulação, cada ator, né, atuando naquilo que faz de melhor,
tem uma consequência muito positiva para que você tenha um desenvolvimento cultural, um desenvolvimento econômico. E aí, enquanto você falava, eu me lembrava, né, que talvez o melhor caso de sucesso disso tenha sido em Recife, né? Lá no Porto Digital, eles revitalizaram o centro da cidade que estava completamente abandonado. Eles conseguiram fazer com que empresas fossem para lá, ocupassem o espaço, revitalizassem os prédios que são prédios antigos, né, que faz parte ali da cultura, da tradição. Ao mesmo tempo, e aí você tem ali uma ocupação de empresas de alta tecnologia, empresas que têm o objetivo de gerar soluções, criar produtos e serviços e movimentar a economia, e você conseguiu fazer isso ao mesmo tempo preservando a tradição, desenvolvendo a cultura. Ali do lado tem o Museu do Frevo, você tem várias coisas que fazem parte da história da cidade, que fazem parte da história do estado, né? Patrimônio sendo preservado e aquele espaço sendo ocupado novamente pela população, e você conseguindo ali fazer com que aquilo não ficasse abandonado, né? Criando ali teia de aranha, mas sendo um espaço importante para a população local, para os turistas, para as empresas. Então, eu acho que aqui, enquanto você falava, e nos últimos anos, eu tenho percebido um movimento semelhante de mais ou menos nessa direção, né? E eu acho que a cidade, o estado do Espírito Santo só tem a ganhar com isso, e isso fortalece, inclusive, aquilo que a gente estava conversando anteriormente, de isso se tornar um atrativo para as pessoas quererem vir trabalhar aqui, e pessoas de fora do estado, né, quererem vir trabalhar aqui, e mais do que isso, fazer com que os talentos que existem aqui, não saiam daqui. Porque esse é um problema muito grande. Se perde muito talento quando você não oferece essas condições, que são condições para que a pessoa possa se desenvolver profissionalmente e se desenvolver como pessoa, né, no lugar que ela mora. E ela vai buscar isso em outra cidade, outro estado, às vezes até muda de país. Então você acaba mantendo essas pessoas que são extremamente competentes, que são talentosas, que são daqui do Espírito Santo. Você mantém essas pessoas aqui, e o estado e a cidade é que vai se beneficiar com isso, né? Vocês acreditam quais são os principais motivos, assim, desafios que... É claro que existem várias possibilidades de resposta, assim, mas quais os principais desafios, motivos que a gente percebe essa evasão, assim, né, de cérebros, não só de cérebros, né, mas de corpos, de criatividade? Quais são esses principais desafios, principalmente no contexto do Estado do Espírito Santo, mas também em outros contextos que vocês possam articular? Eu acho que a gente tem, né, eu acho que é uma fala muito coerente, assim, né, sua... Isso é muito visível, né? Eu mesma fui uma dessas pessoas. Eu, em algum momento, não via muita oportunidade de trabalhar com cultura aqui e fui para fora, né? E a gente fala isso muito internamente ali na produtora. A gente chega a alguns momentos a ter 40 pessoas, trabalhando ao mesmo tempo dentro da produtora. E no festival chegamos quase a 1.000 fornecedores, né? Então, um número grande de pessoas trabalhando. Eu falo, gente, isso não existia, né, há 5 anos atrás. Que legal. E assim como nós temos vários outros, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito internamente para que isso continue, né? Para que as pessoas realmente não pensem como fora, né? Eu acho que, sei lá, 10 anos atrás era isso, né? O Espírito Santo, para dar certo, você tinha que sair, né? Sim. E eu acho que hoje... ao contrário, né? Eu acho que a gente tem recebido, inclusive, os currículos de pessoas de fora, né? Nossa, eu queria trabalhar com vocês, eu queria ter algum tipo... admiro o que vocês fazem aí, né? E não só dentro do Movimento Cidade, de amigos também que trabalham, que têm recebido o mesmo feedback, assim. Então, acho que é muito uma parte de formação mesmo. Eu acho que o que a gente está fazendo, eu acho que, inclusive, quando a gente fala em manter um festival desse tamanho gratuito, a gente fala em formação de público, né? Então, acho que o grande motivo até hoje da gente manter a gratuidade é porque a gente ainda está montando uma estrutura dentro de um território. Então, as pessoas precisam se sentir convidadas a participar.
Eu lembro que lá atrás, quando a gente fez o primeiro evento no Carmelo, as pessoas falavam muito pra gente, nossa, eu me sinto no Rio, eu me sinto em São Paulo, no evento de vocês. E por mais que fosse um elogio, era um elogio que de alguma forma me incomodava, né? Porque eu entendi que a pessoa estava dizendo que no Espírito Santo não tinha aquilo. Né? Então aquilo não podia ser um evento capixaba, né? Era um evento de fora. E hoje esse comentário ele já existe de uma maneira bem menos, né? As pessoas já se acostumaram a ter um festival para chamar de seu, né? Um festival que coloca as suas manifestações populares capixabas, né? Que apresenta o Espírito Santo para o Brasil. Então eu acho que, falando disso, eu acho que é muito uma formação de público das pessoas se sentirem pertencentes, né? A gente até brinca internamente que hoje a produtora é cheia de MC Lovers, né? A galera que adora o Movimento Cidade trabalha com a gente, né? Isso é muito legal, a pessoa, né, estar do lado de fora, admirar de alguma forma o movimento e querer participar dele, né? A gente tem alguns casos de pessoas que passaram a trabalhar com a gente e que eram admiradores de alguma forma do trabalho que a gente fazia. Então, eu acho que é muito dessa formação da base, né? Eu acho que inclusive nas escolas, né? Das crianças entenderem, conhecerem mais sobre a identidade capixaba, conhecer mais sobre a cultura capixaba. Eu acho que a gente ainda ficou muito tempo restrito ali à muqueca capixaba, né? Então, a cultura capixaba era restrita à muqueca, né? A gente não conhecia mais. Acho que tem o samba, que tem crescido muito, né? O carnaval de escola de samba, a parte do Congo. Então, acho que a gente tem que mostrar pro Brasil o que a gente tem de melhor. E eu acho que isso é um trabalho, de novo, coletivo também. Acho que faz parte do trabalho do governo, da Secretaria de Turismo, né? De inovação, de cultura, de abrir esse Espírito Santo que ficou guardadinho ali durante muito tempo. Eu acho que a gente guardou esse lugar pra gente, né? E agora a gente tá entendendo que a gente pode mostrar ele pro mundo, que ele tem, né, muitas potencialidades aí. E então acho que é um trabalho de formação mesmo. Acho que as crianças precisam ter esse orgulho, né? Que muitas vezes você vê em outros estados, né? Que se vendem muito bem para quem é de fora, mas porque dentro, que as pessoas que moram dentro têm muito orgulho, né? Eu acho que esse orgulho capixaba, ele precisa estar ali muito... Acho que agora a gente está passando a ter consciência da qualidade de vida que a gente tem em relação a outros territórios, né? De trânsito, de violência, né? Claro, toda cidade tem questões, mas eu acho que aqui a gente tem essas questões talvez minimizadas, né? Enfim, acho que passa por aí um pouco. Eu acho que assim, você perde talentos, os motivos, né, as razões pelas quais os talentos vão embora são vários, né? Que vai desde segurança pública, passando pela questão de saúde, até oportunidade profissional. Então, você tem muitas coisas que fazem com que as pessoas saiam do local que elas estão e busquem morar em outras cidades ou outros estados, ou vão trabalhar nessas outras cidades ou estados. E aqui no Espírito Santo eu vejo que esses fatores que geram a perda de talentos tem sido mudado de forma bastante significativa, né? Então, ao longo do tempo, tanto a questão de segurança pública, da saúde, as pessoas se preocupam muito e hoje cada vez mais, né, com o bem-estar delas, não só a questão se você vai ganhar muito dinheiro, né, mas você se sente bem naquela cidade, quando você sai, você anda na rua, tá limpo, você pega o seu carro, tá esburacado, o transporte público é bom. São questões que as pessoas colocam na balança, né? E também, que é o que a gente falou muito aqui, do ponto de vista do desenvolvimento econômico e profissional, né? De você ter oportunidades e de você ver a possibilidade de você explorar as competências que você tem e o talento que você tem naquele seu lugar, no lugar que você está. Que você mora, e muita gente tem interesse de ficar e acaba saindo porque não vê isso. E ao longo do tempo aqui a gente tem visto várias frentes, né, em vários setores diferentes, empresas se desenvolvendo, oportunidade de você criar o próprio negócio. Esse é um movimento que aqui no Espírito Santo ficou muito forte, né? De você dar oportunidade para as pessoas que querem criar o próprio negócio. E muitas vezes não tem condições nem de fazer um empréstimo, não tem dinheiro e também não tem condições de... Ela não sabe por onde começar a parte fiscal, de como abre uma empresa. E você tem várias frentes aqui, seja do setor público ou de instituições privadas, que ajudam essas pessoas a tirar o sonho dela do próprio negócio da gaveta. E isso faz com que essas pessoas fiquem aqui, né?
Então, eu acho que é um conjunto de fatores que o Estado tem trabalhado fortemente nos últimos anos e que eu imagino que vá conseguir segurar grande parte dos talentos criativos. Quando eu me mudei para cá em 2012... como eu falei, eu sou mineiro, eu conheço bem o litoral capixaba, né? Passei minha infância e adolescência todinha. Alô, Guarapari. Marataízes, Guarapari, Piúma, Itaoca, Itaipava. Passei minha infância e adolescência toda ali. Eu nunca tinha... E aqui em Vitória eu vinha só para ir ao shopping e voltar para Guarapari. Mas eu não conhecia bem aqui a região metropolitana, de ficar aqui, de conhecer. Quando eu me mudei para cá, e aí depois de alguns meses, né? Eu fiquei me perguntando como que as pessoas não descobriram aqui ainda, né? E porque, assim, para mim é o melhor lugar para se viver. Sempre antes de vir para cá, né? Eu morava em São Paulo, eu não queria ficar lá. Falei, bom, para onde eu vou? E aí eu fui procurar conhecer algumas cidades, né? Levantar informações e Vitória ficou ali na minha primeira opção. Quando eu vim para cá, eu vi que eu tomei a decisão certa e depois de estar aqui, eu acompanhei, eu vim para cá em 2012. Eu cheguei num período em que essas questões todas estavam começando a engrenar. E aí eu acompanhei como que isso evoluiu de forma muito significativa ao longo do tempo. E eu acho que, assim, todas as instituições envolvidas têm feito um trabalho muito bom nesse sentido. Você tem várias ações que fazem com que o Estado se destaque, já está se destacando, né? Você pega rankings sobre qualidade de vida, cidade inteligente, as cidades do Espírito Santo têm ficado lá no topo desses rankings, e isso é muito bom, né? Sabe uma coisa que me veio assim na cabeça? A gente fazendo o festival, a gente nos últimos anos passou a trazer muitas pessoas, né? Desde pessoas que vêm para conhecer o festival como público, até convidados mesmo. Então, outros festivais, a gente tem feito esse trabalho muito forte, assim, que a gente brinca aqui, a gente brinca inclusive com o próprio governador, que a gente faz quase o trabalho dele, né? Então, a gente vai para Brasília, né? Traz as marcas para cá. Então, o festival trouxe já grandes marcas que nunca tinham vindo ao Espírito Santo, né? Já fizemos projetos com a Meta, né? Então, um dos primeiros projetos que a Meta patrocinou no Brasil foi no Espírito Santo. E eu lembro que ficava aquilo, né? Nossa, mas por que o Espírito Santo é o Acre do Sudeste, né? Assim, por que ele nunca conseguiu que essa efervescência fosse pra fora, assim? Então, eu acho que é isso. A gente, muito tempo, acho que o próprio capixaba ficou com aquele preciosismo, né? Eu quero esconder aquilo pra que ninguém saiba, né? Então, acho que foi um papel, eu acho que talvez das novas gerações, de tirar um pouco isso, né? Não, gente, vamos abrir. Acho que ninguém quer que o seu metro quadrado aumente, né? Ninguém quer. Então, ficou naquela coisa de cidade meio do interior, né? Onde todo mundo se conhece. Mas eu acho que tem uma coisa, quando os convidados vêm, fica todo mundo meio assustado, né? Nossa, como que pode? Eu moro no Rio, 40 minutos daqui, eu nunca tinha vindo. Né? Assim, isso é um pouco... Eu acho até um pouco assustador, pra falar a verdade. Porque, assim, cara, as pessoas vão pra um monte de lugar, às vezes fora do país, e não conhece o próprio país, né? Não conhece... A gente até brinca, às vezes, cara, às vezes até falta uma aula de geografia. As pessoas não sabem nem onde fica o Espírito Santo no mapa, né? Assim, eu lembro quando eu vim mudar pra cá de Brasília, eu falava, você vai pra Vitória da Conquista? Eu falava, não, gente, pelo amor de Deus. Quando eu vim de São Paulo pra cá, me falaram a mesma coisa. É assustador, né? Assim, a gente ri, mas é de nervoso. Sim, quando eu jogava, já fui atleta de voleibol. E aí, acabava rolando algumas viagens, né, pra outro estado. E, de fato, eu teve um dia que eu fiquei atônita, que eu tava no Rio de Janeiro, assim. Aí a menina, a gente conversando, né? Eu era do Clube Álvares Cabral, e aí as meninas, a gente tava lá na sede do Fluminense, eu acho. E aí as meninas estavam assim, mas aonde que fica o Espírito Santo, assim? E eu fiquei... É impossível que você tá me fazendo essa pergunta. Fica literalmente aqui do lado. Ela, não conheço, não faço a mínima ideia. Aí eu falei, pois é, a gente existe. Mas, de fato, quando vocês foram trazendo algumas coisas, eu até trouxe isso em alguns outros episódios, né? De que... Eu acho que a gente não para pra refletir que o Espírito Santo é
um estado, aliás, uma população muito nova, né? Embora tenha sido, enfim, passado pelo processo de colonização, etc e tal, a população, ela começou a aparecer efetivamente, assim, né? Com mais incidência a partir da década de 40, né? Em 1940, 50, 60, erradicação de café, industrialização, etc e tudo mais. E eu já tinha até comentado isso, como a gente tem no máximo, assim, a terceira, quarta geração de nativos, ou seja, né? A mãe da minha bisavó talvez não tenha nascido aqui, né? Tenha vindo de outros estados e tudo mais. Justamente porque as pessoas vieram buscar a oportunidade de vida pra cá, né? E é interessante quando você traz sobre as pessoas se sentirem pertencentes. Eu também trouxe sobre um projeto que eu fiz e a liderança que conversou comigo, né? Sobre querer fazer um projeto cultural para fazer gestão da memória do território. Porque ela veio com essa mesma justificativa, assim, se as pessoas elas não se sentem pertencentes, elas não vão lutar pelo território delas, assim. E eu vejo constantemente que isso está no discurso, inclusive dos fazedores de cultura no Brasil, mas principalmente no Espírito Santo, né? Que a cultura está a serviço da memória, né? E, de fato, quando o Teatro Carlos Gomes retorna, o Cais das Artes, ele retorna porque ele estava num processo de construção e finalização eterna, e aí existe essa pressão que efetiva, né? E até o Porto, etc. Mas, de fato, uma relação integrada, né? Com os equipamentos públicos, aliás, né, com as políticas, né, e a gestão pública, isso muda bastante, né? A gente tem muitos problemas, né? Mas, de fato, a gente está lidando com uma governança aí que está pensando integralmente, assim. Então, até a própria segurança pública, em seus inúmeros problemas, pensando no policiamento de problema social, é a primeira política de segurança pública que está pensando uma coisa para além de polícia, para resolver algumas questões, né? Então, os centros de referência de juventude, por exemplo, né? E tantas outras ações que estão incluindo outras políticas, né? E os centros de referência de juventude também são esses espaços onde os jovens eles podem acessar ações culturais e outras oportunidades e outras possibilidades. E, de fato, a cultura, né, mobilizando a economia do Estado, porque as pessoas elas estão se sentindo pertencentes. Então, de fato, né, como a gente pode alavancar a economia através da cultura e da criatividade, pelo que eu posso ver aqui, é muito no sentido de as pessoas, elas já estão concedendo esse dinheiro para outros lugares, né? Inclusive estão saindo daqui para investir em outros espaços, e a cultura, então, pode ser uma oportunidade não só para atrair o turismo, né? Porque a gente tem aí a cultura, porque ela vai se cada vez... E esse que é um ponto interessante, né? Das políticas culturais, né? Elas vão... Aliás, das políticas culturais no desenvolvimento da cultura, né? Antes se restringia ao macrosetor da arte e, de repente, se torna um macrosetor cultural que vai envolver depois o macrosetor criativo, enfim, gastronomia e audiovisual e tudo mais, por causa das revoluções tecnocientíficas. E aí a gente vai vendo a própria cultura se expandindo, né, para várias coisas. Então a cultura ela vai sendo transversal e atravessando todos os segmentos assim da nossa vida. E bom, muita coisa dá pra ir daí, né? Mas eu agradeço muito, assim, a colaboração de vocês, a contribuição de vocês. Infelizmente, a gente está chegando no final. Mas eu queria, assim, pra gente poder finalizar, entender como é que vocês veem, assim, projetam, quais são as prospecções que vocês têm pro desenvolvimento da cultura, especialmente no Espírito Santo. E de que maneira a economia pode continuar sendo alavancada. Assim, a gente já falou, assim, já deu algumas coisas assim, mas quais são as outras prospecções que a gente pode continuar investindo, né? A gente está vendo aí uma integração maior da cultura em outros espaços, né? Em outros segmentos, mas como ela pode... Por exemplo, a gente pode entender a cultura para... a gente está começando a entender que ela pode ser um negócio, mas como é que a gente consegue se desenvolver enquanto negócio, fazer a economia girar sem se perder, inclusive, na hostilidade do capitalismo, assim, né? Queria entender como é que vocês veem isso. E, inclusive, se vocês quiserem falar sobre os projetos de vocês, para a gente finalizar, também perfeito. Nossa, também tem muitas respostas para essa pergunta. É uma pergunta difícil de ser do final. Mas eu acho que...
não tem jeito, né? Toda empresa nasce para solucionar um problema, né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente se entende como esse solucionador de problema, muita coisa se... E eu acho que o agente cultural, ele precisa se entender como esse solucionador, né? Então, eu... pessoalmente, né, e aí nem coloco o movimento de cidade nisso, acredito muito numa cultura em que as pessoas se sentam parte da transformação da sociedade, né? Eu acho que todo mundo ali tem que se sentir, acho que a empresa de alguma forma também acredita nisso, mas é muito o ser humano como o centro da transformação. Quando a gente fala que cidades são pessoas, é isso, as pessoas estão no centro da transformação das coisas, né? Então, eu acredito muito que para uma mudança efetiva, ela só acontece, né, como a gente já falou aqui algumas vezes, da relação aí, iniciativa público-privada, isso, né, não existe uma mudança consistente se não tiver parceria, e eu sinto que até é algo mais profundo, como você falou bem, assim, eu acho que se não tiver todo mundo envolvido, né? Então, as universidades, né? Eu acho que todo mundo precisa estar envolvido em prol disso, né? E eu sinto até que essa questão da política cultural, que é uma coisa que também tem melhorado muito ao longo dos anos, os editais, né? As verbas de lei de incentivo, mas precisa ter, eu sinto que precisa ter um planejamento a longo prazo, sabe? Eu sinto que o setor cultural, ele ainda, infelizmente, vive de edital em edital. Né? Então, não existe uma política ainda consolidada de continuidade das práticas culturais. E isso eu acho que é um grande problema que a gente tem no país, né? Assim, de conseguir continuar as coisas, né? Então, muitas vezes a gente começa, mas não consegue se manter, né? Com isso de forma aderente, né? De forma... Então, acho que esse talvez seja o maior desafio que a gente enfrenta hoje, né? Não só a gente, mas todos os coletivos, grupos, enfim. Então, acho que parte do nosso trabalho também tem sido fazer projetos com essa pauta da geração de renda. Então, a geração de renda está transversalizada de todas as formas, assim. Desde o festival, então, as pessoas que trabalham dentro do festival, até em projetos mesmo. Esse ano a gente está lançando um projeto que é voltado para isso, que é o Onde a Rede Arrenda, um projeto inédito. Qual é o nome? Desculpa. Onde a Rede Arrenda. E é um projeto que tem muito esse foco de coletivos e geração de renda. Então, o empreendedorismo, ele perpassa ali todas as etapas. É um projeto formativo, que itinerante, né? Então, ele vai para várias cidades do Brasil. Já fizemos em Boa Vista. Vamos fazer em Cuiabá, Guarujá e Goiânia. Então, a ideia é que o projeto rode o Brasil, realmente levando essa pauta. E que o projeto venha, né? Eu acho que muita gente, às vezes, sente falta dos nossos outros projetos aqui no estado. Então, né, o festival acabou sendo esse grande projeto que a gente só faz aqui. Mas eu acho que é importante também, acho que isso a gente nunca quer perder, assim, de que o Movimento Cidade sempre atue muito localmente, né? A gente não quer perder esse espírito capixaba, esse espírito que tá, né, dentro da produtora. Mas, enfim, acho que a gente tá sempre fazendo muita coisa e acho que isso até é uma dificuldade de comunicar. As pessoas, às vezes, nem sabem o tanto de coisa que a gente faz, né? Esses dias eu dei uma palestra e todo mundo falou, nossa, mas eu não sabia que vocês faziam tanta coisa. Então, realmente, a gente faz bastante coisa. Precisa acompanhar, realmente, a gente aí nas redes sociais. A gente tem ideia de continuar fazendo projetos fora do Brasil, né? Projetos internacionais, expandir essa questão internacional. Queremos também fazer outros projetos e dar continuidade, acho que é muito importante, né? A gente tem projetos focados em mulheres negras, temos projeto focado para idosos, então acho que a ideia é permanecer atuando aí no que a gente for, e eu acho que não fechadinho numa caixinha, mas no que a gente for útil, né? Então acho que onde a gente puder contribuir para transformar realmente a cidade, acho que a gente quer ser um desses agentes potencializadores aí da cultura. Acho que é isso, para acompanhar, né? Tem as redes sociais do Movimento Cidade, que é @movimento.cidade. E lá a gente consegue comunicar bastante com a galera. Acho que é isso. Obrigada pelo convite. Acho que fiquei muito feliz com a lembrança, né? É sempre bom ser lembrado. E, enfim, acho que contem com a gente, né? Realmente, acho que a gente sempre se coloca como esse... A gente fala que a gente realmente quer ser janela para as pessoas, né? Então, acho que o Movimento Cidade quer ter esse papel na vida das pessoas. Perfeito. Obrigada. Bom, pensando na cultura e em desenvolvimentos futuros, né, eu destacaria um ponto bem específico, que é algo que muitas vezes pode acabar sendo visto como antagônico à dimensão cultural, que é o uso da tecnologia. A tecnologia, ela pode e deve ser usada para servir a esses elementos culturais que fazem parte, né, de um país, de um estado ou de uma cidade, nos mais diferentes segmentos, né, na gastronomia, no cinema, na arquitetura, museu, teatro. E por que eu falo isso? Porque para que você mantenha o interesse das pessoas na tradição
do país, do estado, da cidade, para que as pessoas se sintam motivadas a participar e preservar, né, aquilo que a cidade, o estado tem de melhor em termos de história. Quem vai fazer isso, quem já está começando a fazer isso e vai fazer isso no futuro, são as pessoas que nascem nesse mundo digital, nesse mundo da tecnologia. Então, quanto mais a gente conseguir pensar esses espaços culturais, esses segmentos, incorporando e usando a tecnologia a favor deles, né? Sem, obviamente, violar questões que fazem parte da tradição, que tem um caráter muitas vezes mais artesanal, manual, mas usar a tecnologia como um apoio, como um suporte, eu acho que aumenta a chance de despertar o interesse, especialmente das pessoas que são mais jovens, por essas dimensões culturais da cidade e atrair essas pessoas, porque são elas que vão alimentar isso ao longo do tempo, são elas que vão reproduzir e manter isso vivo nos próximos anos, né? Então, eu acho que esse é um aspecto importante de se pensar, por mais que o elemento cultural ali seja algo bastante tradicional, manual, mas é possível, mesmo que seja de apoio, mesmo que seja para divulgação, adicionar algum elemento tecnológico que possa servir para manutenção, preservação e divulgação desses elementos, desses setores que envolvem a cultura do estado e da cidade, né? Então, eu acho que esse é um caminho interessante e a conversa foi muito boa. Agradeço também o convite. Quem quiser acompanhar meu projeto de divulgação científica chama Criatividade Ilimitada. Tem um podcast com esse mesmo nome, o canal no YouTube. Então, sigam lá. Quiser me acompanhar nas minhas redes sociais também, meu nome é César Tureta. Com esse nome vocês conseguem me achar lá. Mais uma vez, muito obrigado. Foi uma conversa muito rica e prazerosa. E agradeço vocês também. Definitivamente, adorei a conversa, muito obrigada, gente, obrigada mesmo, sucesso nos projetos, que a gente continue aí complexificando essas inteligências que a gente está mobilizando, muito obrigada.